Meus irmãos, vamos dar início a esse culto. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Feche os seus olhos e nesse momento não deixe que nada te atrapalhe de estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e Ele é digno de receber o nosso melhor. Então, não deixe que nada te distraia aqui nessa manhã, para que você possa receber ao máximo aquilo que o Senhor tem para te dar aqui. Feche os seus olhos e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer o tanto que Ele é maravilhoso. Agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito na sua vida, pelas coisas que Ele já falou ao seu coração até aqui. Senhor, eis aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, Senhor. Atrai-me pra o Teu lado estar. Espera em Ti. Espera em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Diga que você quer ver o Senhor face a face aqui nessa manhã. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar, Senhor. Vem renovar minha mente em Teu querer. Meus dias viverei no poder do Teu amor. O Teu amor me envolve. Atrai-me pra o Teu lado estar. Espera em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Oh Deus, nós Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Pai. Que privilégio, Senhor, que nos foi dado, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para glorificar o Teu nome, Pai. Oh Deus, nós Te engrandecemos, Senhor, porque nós sabemos que somos dependentes de Ti, Pai.
Sem o Senhor em nós, Senhor Deus, nós não somos nada, Pai. Nós dependemos do Teu amor, Senhor Deus, nós dependemos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos estar pertinho do Senhor, Pai. Oh Deus, nós queremos, Senhor Deus, estar mais perto de Ti, Pai. Nos leva, Senhor Deus, a ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos Te ver, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que a Bíblia fala que Moisés falava face a face contigo, Senhor Deus. Ele era como um amigo, Senhor Deus, e nós também queremos ser Teus amigos, Pai. Nós também queremos ver a Tua face, Pai. Se revela a nós nessa manhã, Pai. Mostra, Senhor Deus, a Tua glória aqui nesse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco aqui, Pai. Vamos dizer mais uma vez, face a face. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar, Senhor. Vem renovar minha mente em Teu querer. Meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, o Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, pode sentar. Nós vamos assistir uma apresentação do grupo do Frank. Bora. É a apresentação com a música. Manda brasa. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Eu não posso
caiu, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que estava na valeta. Quando o povo ouviu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Quando todo o povo ouviram, gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluias, Pai. Oh, Senhor, tua palavra diz, Pai, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Pai, nós somos chamados, Senhor. Nós somos criados para um propósito, Senhor. Oh, Senhor, o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, que por meio do teu nome recebemos graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência pela fé. Deus nos escolheu entre todas as nações para ser um povo escolhido por Deus, mas também nos escolheu para um propósito, que é nos prostrar diante da tua face e reconhecer o seu senhorio em nossas vidas. Oh, Senhor, Deus da eternidade, o Senhor já tinha nos escolhido, e até a eternidade o Senhor continua nos chamando para nos prostrarmos diante dos seus pés e declarar: santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Pai, nós somos chamados apenas para isso, nos prostrarmos diante de ti, Senhor, e declararmos: santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluias, Pai. Aleluias, cumpre em nós, Senhor, o teu querer. E eu conclamo a igreja agora a se colocar de pé e declaramos em uma só voz, como povo escolhido de Deus: oh, glória, 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 aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, a prostrarmos diante de ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a humilharmos, Pai, perante ti, Senhor. Oh, glória, Senhor, teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, aleluias, Pai, aleluias. O propósito de nossas vidas, Pai, é prostrarmos perante ti, Senhor. Oh, glória, Pai, aleluias. Aleluias, Senhor. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluias, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluias, Pai. Texto de manter sua Bíblia aberta, de Levítico 9, versículo 5. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Amém. Senhor, o anseio de nossa alma, Senhor, é que a tua glória, Senhor, seja derramada, Senhor, sobre nós. E como Moisés orou, Senhor, mostra a tua face, mostra-nos a tua glória, Senhor. Revela, Senhor, revela-nos a tua glória, Senhor. Revela-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto que nós já caminhamos bastante,
bastante, um pouco, na verdade, falamos sobre Nadab, Abiú, falamos sobre o chamado que foi abortado, falamos ontem a forma como que Deus esperava que eles fizessem o sacrifício. E ontem nós vimos uma das coisas que Deus espera de nós, para a gente trazer fogo de Deus, a forma como a gente atrai a glória, atrai a presença do Senhor. E nós fomos ministrados ontem acerca disso. E aí nós lemos esse texto do versículo 5, fala assim: e levaram diante do Senhor então tudo o que Moisés tinha determinado. E aí, depois que eles fizeram tudo, aí o texto continua: e a glória do Senhor foi derramada, fogo de Deus veio sobre aquele lugar, com um sentido de aprovação. Deus aprovou a atitude de Arão, de Moisés, e trouxe fogo, e fogo foi ateado lá. E aí, quando é que Deus traz fogo? Uma das coisas nós vimos ontem à noite, mas para a gente, você percebe que Deus dá uma orientação através de Moisés para Arão, que eles tinham que preparar tudo de acordo com o que tivesse ordenado, sabe, tudo. Então a primeira coisa que está aqui, e foi um pouco intencional, mas Deus agiu poderosamente nessa manhã através dos irmãos apresentando, porque uma das coisas que nós vamos citar aqui é justamente esse texto de 1 Reis, capítulo 18 também, que quando Deus traz fogo ao altar. O que Elias estava acontecendo lá, né, nesse texto que os irmãos citaram aqui? Havia alguns profetas, meus irmãos, que eram chamados profetas de Baal. A gente acha que profeta de Baal era profeta que nunca tinha tido um vínculo com o Senhor. Escute bem o que era um profeta de Baal. Profeta de Baal era aqueles camaradas, pelo menos tinham 400 de Baal e 400 de Azerá. Então era muito profeta. Só que esses profetas aqui eram profetas que eram do Senhor, eram homens que se desviaram. Entendeu? Quando você lê o texto de Reis, você vai perceber que tinham muitos profetas que comiam à mesa de Acabe, à mesa de Jezabel, que era a mulher de Acabe. Então esses caras, irmãos, eles eram, vamos dizer assim, crentes desviados, para você entender. E agora já não eram mais profetas que honravam o Senhor, eram homens que tinham se rendido a Baal, a um deus pagão, diabo. Aí por que eles foram se desviando? Eles não contradiziam, eles não confrontavam o rei, eles não tinham coragem mais de confrontar Jezabel. Eram homens que tinham entregado o seu coração, irmãos, aos benefícios de Acabe, porque Acabe mantinha os caras. Acabe, irmão, os caras comiam a mesa de Acabe, eles se beneficiavam dos recursos, das coisas que Acabe dava para eles. E então eles sempre tinham esse tipo de palavra para eles. Eram homens desviados. E aí, irmãos, esses caras estavam do lado de Acabe. Só que aí Elias, houve um desafio. E Elias falou assim: se o Senhor é Deus, nós vamos comprovar quem é Deus. Se Baal é Deus, não sirvam a Baal. Se Deus, o Senhor é Deus, a gente vai servir a Deus. E aí a gente vai assim: nós vamos ver quem é Deus pelo fogo. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Bem, irmãos? Aí eles foram para o monte e começaram, no Monte Carmelo, eles foram para lá cima. E aí eles vai lá, oferece o altar. Aí os caras, como foi mencionado aqui, os caras fizeram um altar, fizeram lá e começaram a clamar a Baal desde o começo da manhã, e foi indo. Baal, responde, não sei o que, responde. Aí os caras começaram a se cortar. Os caras começaram se você pensa que eles estão se cortando, eles estão fazendo um sacrifício humano, que não é aceitável a Deus. Começaram a se cortar. Aí Elias, profeta toda a vida, corajoso, falou assim: grita mais alto. De repente ele não está escutando bem.
Aí você, de repente, como aí o irmão já acrescentou, de repente está no banheiro. Foi no banheiro, está no banheiro. Aí depois, não, deve ter saído, está mais alto, tem Elias. E eles oraram. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles profetas eram os profetas que deveriam trazer fogo de Deus. Mas quando eles se venderam, eles se desviaram. Gente desviada nunca vai trazer fogo de Deus. Nunca traz. Nunca traz fogo de Deus. Aí eu vejo uma porção de gente. Posso beber essa água aí? Obrigado, querido. Obrigado, porque eu tomei flema da garganta. Vou deixar aqui, porque ontem eu coloquei minha água aqui. Aí o calor do data show esquentou a água para eu tomando chá. E eu aprendo essa coisa. Quantas vezes, irmãos, a gente deveria trazer fogo de Deus? Mas aí a gente começa a se vender. A gente começa a se entregar aos caprichos de Acabe e se desvia. Quanta gente desviada, entendeu? Que hoje tenta trazer fogo de Deus. Irmão, gente desviada não consegue trazer fogo de Deus. O altar não vai queimar. Aí eu vejo quanto altar que já não queima mais. Porque não tem mais fogo e não vai trazer fogo de Deus. Porque não tem como o profeta desviado trazer mais fogo. É fogo estranho. O fogo que aparece é fogo estranho. Entendendo? E aí eles, na ânsia, irmãos, de trazer algum fogo de Baal, porque fogo de Baal seria fogo estranho, meus irmãos, os caras começaram a fazer de tudo. Mas aí é possível, já até pensei, é possível que esses caras, pela magia, pelas coisas todas, eles conseguissem mexer algum tipo de fogo. Mas sabe o que Deus fez naquele negócio? Aí eu ouvi uma expressão muito joia. Deus naquele dia amarrou o valente. Eles não conseguiram fazer nada, meus irmãos. Nem fogo estranho saiu. Se eles achassem que ia produzir algum tipo de fogo, naquele dia Deus não deixou. E não vai produzir fogo. Irmão, sempre que a gente começa a se desviar, sempre que a gente começa a sair, a gente pode fazer barulho, a gente pode se rasgar, a gente pode se cortar, a gente pode gritar o dia inteiro, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode ficar sem comer, que fogo de Deus não vai cair. Esse é o segredo de trazer fogo de Deus. É continuar sendo fiel ao Senhor. A sua fidelidade. Mesmo que a sua fidelidade traga risco de morte. Porque a fidelidade de Elias para o Senhor trouxe para ele, irmãos, um risco dele morrer. Mas ele sabia que não tinha problema. O fogo de Deus viria. Então, querido, uma coisa preciosa para a gente. Se a gente continuar sendo fiel ao Senhor, o fogo de Deus sempre virá. Deus mostrará quem é Deus pelo fogo. E o fogo é a aprovação dele. E os caras tentaram, irmãos, tentaram de todo jeito trazer fogo. Quantas vezes nós estamos tentando trazer fogo de Deus para a nossa vida? Mas aí você fala assim, pastor, não está vindo. É a hora da gente pensar alguma coisa acerca de como está o altar. E aí a primeira coisa que Elias fez, e a gente vê no capítulo 9 de Levítico, que havia uma organização no altar. Ele fala assim, coloca isso, ofereça sacrifício, coloque o sangue, coloque o altar, coloque a oferta. Então, o que Elias fez quando os caras desistiram? Agora não tem mais nada. Ele falou assim, acabou? Então tá bom. O texto de Reis, capítulo 18, fala assim, e Elias arrumou o altar. Para trazer fogo de Deus, a primeira coisa que você precisa entender e colocar no coração é arrumar o altar do Senhor que está em ruínas. É pôr em ordem o altar. E o altar é o nosso coração. Sem o coração estar no altar direitinho, está arrumado direitinho, não vem fogo de Deus. A chama não acende. Fogo de Deus não desce. Coloca o altar, coloca o seu coração, coloque as coisas em ordem na sua vida. Arruma as coisas. Tira o que não presta, que não pertence a Deus. Isso aqui é de Baal. Isso aqui na minha vida, isso aqui é de Baal. As coisas que nós temos no coração hoje é de Deus ou de Baal? Se for de Baal, tira. Entendeu? E aí Elias, ele arruma o altar. Ele ajeita o coração. Irmão, se a gente não ajeitar o altar, não vem fogo.
A gente quer fogo antes do altar. Não tem fogo. A gente quer ter fogo de Deus. A gente quer ter a chama acesa. Antes do altar está rejeitado. Não vem fogo de Deus, a não ser que a gente arrume o altar. Porque o texto fala que o altar estava bagunçado. E a primeira coisa que Deus orienta Arão: faça isso, organize as coisas. E aí a gente aprende que para organizar o altar, você vai percebendo que no altar de Levíticos tinha o sacrifício, tinha sangue. Por que isso? Dá o simbolismo, remete a Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz, o sangue derramado por nós. E aí a gente lembra nesses dias, nós não falamos muito, nem falamos nada sobre isso, mas hoje é Páscoa. É o dia que a gente lembra que o Cordeiro foi entregue na cruz, que ele morreu por nós. E a gente coloca o altar como? O altar em ordem como? Reconhecendo, arrependendo dos pecados, reconhecendo pecados, abandonando o pecado e passando na cruz. Porque eu não sei se você já parou para pensar que o Pentecostes, lá em Atos, veio depois do Calvário. Não tem fogo de Deus e não existe Pentecostes sem cruz. A gente, para ter fogo de Deus, a gente passa pelo Calvário primeiro. A gente passa pelo sangue do Cordeiro primeiro. A gente passa pelo arrependimento primeiro. Para vir fogo de Deus sobre nós. Para fogo de Deus vir e queimar o altar, a gente passa pelo sacrifício. A gente passa pelo sangue. E o sangue nos lembra que a gente reconhece nossos pecados. E os nossos pecados foram perdoados na cruz. E quando nós somos perdoados pelo Senhor, o altar está em ordem, está pronto para receber fogo. Aí você percebe em Levítico que eles sacrificaram o cordeiro, sangue foi derramado, a culpa foi tirada. Aí Deus até fogo do céu e aprova aquele sacrifício. E o altar incendeia de novo. Ou incendeia, nesse caso em Levítico, pela primeira vez. Mas lá em Reis, no caso de Elias, o altar já não queimava. Não queimava porque o altar estava todo bagunçado. E Elias ainda, meus irmãos, ele faz uma coisa extraordinária. Depois que os caras não conseguem, assim, só um instante, ele põe o altar, ele arruma o altar e fala assim: pega a água e torna mais umas vezes aqui. Ele molha o altar. Ele molha o altar, parece que para não ter dúvidas. Coloca mais umas medidas de água lá. Ele enche o altar e molha o altar. Eu acho joia quando vem esse princípio, né, irmãos, da palavra da água sendo derramada, irmãos. E tem um simbolismo muito joia do Espírito Santo, né, queridos, que vem e que lava. E aí Deus fala assim, ele não faz uma oração tão grande, ele fala: Senhor, Tu és o Senhor. E para a gente entender, como os irmãos cantaram, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Fogo de Deus desce, consome, irmão, até as pedras, queima tudo, a água evapora de tanto fogo de Deus, irmão. A lenha queima, o sacrifício é torrado, irmãos, queima tudo, até a pedra, irmãos, parece que derreteu de tanto fogo de Deus, porque fogo de Deus é assim. E aí eles reconhecem, tem que reconhecer que há Deus em Israel. No texto que o irmão leu, qual a intenção de fogo de Deus nas nossas vidas? Para que todos reconheçam que Jesus é o Senhor. Entendeu o motivo de Deus atear fogo na gente? O motivo de atear fogo na gente, de ter fogo de Deus na gente, não é para a gente ser honrado e esse tem fogo de Deus, não é nada disso. É para que o Senhor seja reconhecido como o Senhor das nossas vidas, de todas as nações, do amado das nações, o esperado de nossa alma. O motivo de Deus trazer fogo à igreja, irmãos, é para que as pessoas reconheçam através de nós que existe Deus em Israel, que existe um só Senhor. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para querer trazer fogo de Deus, irmãos, é arrumando o altar.
E a gente reconhece que o altar está... A primeira coisa, reconhecer que o altar, ele precisa ser arrumado. Se a gente não reconhece isso e não arruma o altar, a gente não tem fogo. E quando a gente reconhece, a gente arruma o altar. E a gente arruma o altar, a gente passa pela cruz, passa pelo sangue. Muita gente, irmãos, e às vezes esse é um temor, é um erro, é um evangelho, não sei se é genérico, mas é um evangelho esquisito, é um evangelho que se é pregado sem cruz. Irmãos, não existe evangelho sem cruz. Não existe o evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem o sangue do Cordeiro derramado. Não existe isso. Mas quantas vezes, irmãos, as nossas mensagens, elas passam anos e anos sem nós lembrarmos do Cordeiro. Irmão, aí nós falamos, irmão, precisamos ter fogo de Deus, mas irmão, não tem fogo se não tem Pentecoste, se não tem Calvário. Não tem Pentecoste se não tem Calvário. Se não tem cruz, irmãos, não tem Pentecoste, não tem fogo de Deus, não tem línguas repartidas se não tem Calvário. É fogo estranho. Tudo que está acontecendo que não passa pela cruz é fogo estranho. Tudo que pode acontecer no nosso meio, no meio da igreja brasileira ou mundial, irmãos, internacional, seja como for, irmãos, que aconteça, que não passa pelo Cordeiro, que não passa pela cruz do Senhor, que não tem sacrifício, meus irmãos, esse é um evangelho que é profano, é fogo estranho para Deus, porque não existe nenhum tipo de evangelho que venha falar de Pentecoste que não passe pelo Calvário. E o Calvário, irmãos, quer nos lembrar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que nós precisamos reconhecer isso do Senhor, colocar diante do Senhor, somos purificados, aí fogo de Deus vem sobre nós, aí Deus é honrado, Deus é glorificado. Não foi Elias que foi honrado e glorificado, foi o Senhor, para que eles reconheçam que há Deus em Israel. Então, qual é o alvo da igreja? Glorificar o Senhor. O alvo do Senhor nas nossas vidas não é a glorificação do alter ego, não é a nossa glorificação, não é a exaltação do eu, é a exaltação do Senhor. O motivo de haver fogo é para que o povo reconheça, para que as nações reconheçam que existe um Deus que os ama, um Deus que é todo poderoso, mas é um Deus que a sua essência é o amor, e demonstra esse amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, totalmente pecadores. Então não existe fogo sem Calvário, não existe Pentecoste sem Calvário, não existe Pentecoste, irmãos, sem passar pela cruz, sem passar pelo arrependimento. Se quer fogo de Deus na sua vida, você precisa de Calvário, você precisa de sangue de Jesus, você precisa de Cordeiro de Deus, você precisa arrepender dos seus pecados, clamar ao Senhor, colocar diante do altar, arrumar o altar do Senhor. Aí sim o sangue é derramado e vem fogo de Deus e valida aquilo. Mas a primeira coisa que nós precisamos colocar hoje é hora, irmãos, de ajeitarmos o nosso altar, porque o fogo de Deus não virá a não ser que a gente ponha em ordem nosso altar. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e que você olhe para o seu coração. Você vai olhar para o seu altar, porque fogo de Deus não virá a não ser que nós passemos pelo Calvário, a não ser que a gente arrume o altar, a gente põe em ordem o altar. Você vê nesses dias aqui, Senhor, acende a chama novamente, ou mantenha a chama acesa.
Aí talvez você esteja orando, você esteja esperando que alguma coisa aconteça, que haja um batismo de fogo no seu coração, na sua alma. Aí você, e muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando trazer fogo de Deus com um altar que não está arrumado. Tem coisa profana no altar. Precisamos limpar, irmão. Aí você vai tentando, você vai se cortando, e muitas vezes nós até jejuamos para isso acontecer. Mas, irmãos, nenhum sacrifício humano consegue encobertar a falta de uma arrumação no altar. Deus não quer simplesmente que você se sacrifique. Deus quer que o sacrifício é Ele. O nosso jejum é aceitável, mas desde que o nosso altar esteja arrumado. Por vezes nós queremos fazer campanha, nós queremos jejuar, nós ficamos sem comer, isso seria bom, desde que fosse a partir do altar de sacrifícios, a partir do sangue, a partir dos pecados que foram reconhecidos e um altar que foi arrumado diante do Senhor. Eu quero estar neste. E quando a gente lembra de sacrifício, continue com os olhos fechados, orando, você me ouça, deixa Deus ministrar seu coração. O amor não se esfria. O sacrifício também nos lembra que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Apesar que o que perdoa os pecados é o sacrifício de Jesus. Esse é o que cobre os nossos pecados. Mas Paulo fala no capítulo 12 de Romanos: apresentai os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, puro e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Então nós também nos entregamos a Deus. E a gente, quando entrega a Deus, a gente entende que há um preço a ser pago, há sacrifício também. E há tanto sacrifício porque Jesus fala assim: não tem como você me seguir se você não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então existe um preço a ser pago. O preço de salvação, de justificação, é o sangue de Jesus. Só Jesus pode pagar. Mas o preço para seguir Jesus, o preço para trazer fogo de Deus, é um sacrifício que você se sacrifica pessoalmente. Você se entrega, você abre mão de si mesmo, dos seus pecados, da sua vida. Jesus fala assim: não tem como você me seguir, a não ser que você tome a sua cruz e me siga. E a cruz, querido, tem um peso, tem um preço e tem um peso a ser carregado. E quem carregava a cruz naquela época, irmãos, nas ruas de Jerusalém, quando as pessoas olhavam para aquela pessoa carregando a cruz, ele sabia que era um caminho só de ida. Esse não volta mais, porque está decretado, ele vai morrer. Quando a gente toma a cruz, a gente está falando assim: Senhor, eu tomei uma decisão de seguir em frente e não volto mais. Não tem mais volta para mim. Eu quero seguir em frente. A única forma, irmãos, de você voltar atrás é você negando a Jesus. Mas você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Quantas vezes, irmãos que já tomaram a cruz nas suas vidas, mas no meio do caminho eles resolveram abandonar a cruz, o peso da cruz, o sacrifício da cruz, irmãos. Deveria ser um caminho só de ida, não tem volta. Mas muitos têm voltado, muitos têm recuado. Como que eles têm feito? Rejeitando Jesus, negando Jesus como Senhor de suas vidas. Jesus, a gente anda por nossos próprios caminhos. Nós temos seguido, nós nos tornamos senhores da nossa própria vida. Nós é que assumimos o controle. Negar a Jesus é negar que Jesus é o Senhor. E aí a gente reconhece, aí a gente percebe que nós mandamos na vida da gente. E a gente vai para onde a gente quer, faz o que a gente quer.
Talvez você tenha começado a carregar a cruz, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu na sua vida que você desistiu da cruz, que você não está mais carregando a cruz, que você não quer pagar o preço e o peso da cruz. E você quer estar seguindo seus próprios caminhos. É tempo de retomar a cruz. Assim como Jesus foi lá e restaurou o apóstolo Pedro. Jesus foi lá. Jesus te trouxe aqui para você, para restaurar a tua caminhada com Ele, a caminho do Calvário. Ele veio aqui para restaurar a tua chama. E o caminho de restauração da chama, meu irmão, é restaurando a cruz em você, o significado de cruz. Nós não podemos falar de fogo de Deus sem antes falarmos do Calvário, do sacrifício de Jesus, que nós somos herdeiros e co-herdeiros desse sacrifício, e que nós temos a nossa cruz, e a gente carrega o peso da cruz. A gente segue esse caminho. A gente está disposto, quando nós aceitamos Jesus, a pagar o preço disso, negar a si mesmo. E para vir fogo de Deus, você tem que ter coragem de dizer com todo o coração: Senhor, nessa manhã eu nego a mim mesmo. Você precisa ter coragem de dizer isso para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. E tua palavra disse, Senhor, que não tem como seguir o Senhor sem antes negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. E aí tem Calvário, tem sangue derramado, tem remissão de pecados. E aí depois vem fogo de Deus, porque Pentecoste vem sempre depois do Calvário. E não tem como, Senhor, eu querer fogo de Deus, se está acontecendo algum tipo de fogo, de mover dentro de você, que não passou por Calvário, é fogo profano, é show, é simplesmente animação humana, que não tem nada a ver com Deus, que não nos sustenta. Eu quero que você tenha coragem de dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar minha vida, me reconciliar, tomar a cruz, seguir o Senhor, reconhecer os meus pecados, passar de novo pela cruz, retomar a minha caminhada, negar a mim mesmo. Você precisa ter coragem de dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero reafirmar. Talvez você já tenha feito isso, mas não é demais você dizer: Senhor, reafirmo que eu nego a mim mesmo, Senhor. Eu até tenho muitos planos, muitas coisas na vida, mas eu quero colocar tudo diante do altar de Senhor. Nessa manhã você vai colocar todos os seus planos, os seus desejos, as suas vontades diante do altar do Senhor. Porque Deus vai trazer aprovação a isso ou não. Deus pode trazer fogo de Deus e aprovar e falar assim: segue em frente. Mas Deus pode consumir e falar assim: tem propósitos maiores, diferentes para você. Mas você tem que ter coragem para assim: Senhor, diante do altar do Senhor, eu entrego hoje a minha vida, eu entrego o meu sacrifício, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus propósitos, Senhor. Para que o fogo de Deus venha, eu preciso negar a mim mesmo. E eu, Senhor, em nome de Jesus, eu abro mão dos meus projetos, de mim mesmo. Porque eu não posso, Senhor, sair daqui sem fogo de Deus na minha vida. E eu sei que o fogo de Deus vem. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas reconheçam que há Deus em Israel através da minha vida, para a glória do Senhor. Mas eu preciso abrir mão, eu preciso entregar, eu preciso sacrificar. E Deus quer que nessa manhã você tenha coragem de sacrificar. E você, em nome de Jesus, vai se sacrificar. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Aquilo que você entendeu, que Deus ministrou no seu coração, que você precisa entregar. Deus falou, tem certeza absoluta que Deus está falando e continuando falando no seu coração. Nós vamos fazer uma coisa que, escute bem, por favor, irmãos. É um simbolismo, mas eu acho que vale. Você tem
folha em branco. Quem tem caderno que possa me dar apenas umas 10 folhas, metade dessas 10 folhas. Escute bem o que você vai fazer. Não é para conversar, não vai distrair, não vai fazer nada. Eu quero que os irmãos que têm caderno, que possam cada um me dar umas 5, 10 folhas aí. Quantas pessoas nós somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28. Nós precisamos de 45 folhas mais ou menos. Cada um vai pegar uma folha dessa. E você vai escrever o que você precisa sacrificar. E você, não que você precisa. Que você precisa não é para colocar. O que você vai sacrificar diante do altar do Senhor. Você vai escrever aí. E nós daqui a pouquinho, nós vamos pedir a um dos irmãos. Nós vamos acender ali a churrasqueira ali. Nós vamos acender aquele negócio que ali não vai ser churrasqueira. Vai ser um altar. E nós vamos colocar e vamos queimar em nome de Jesus. Está entendendo? Quem está sem folha, tá? Entrega a folha. Ajuda, Jesus, vai lá, por favor. Aqui, pegue uma folha. Mas por favor, irmãos, por favor, se você escreveu, você ore ao Senhor. A canção vai continuar. Você tem gravado aquela canção que os meninos cantaram aqui, que é a Deus de Israel? Caia fogo do céu. Coloca essa canção. Você vai escrever o que você vai colocar diante do altar do Senhor. Irmãos, eu quero, mas não é para conversar. É para você escrever, é para você colocar. Depois que você colocou, você continua orando. Você vai colocar assim: Senhor, eu quero colocar esses pecados aqui no altar do Senhor. Porque nesse dia eu vou ficar livre disso. Eu vou sacrificar, eu quero entregar. É simbolismo, irmãos, por favor, tá? Os irmãos que já estão com papel, senta. Quem não está sem papel, fica em pé. Só para a gente saber quem tem papel e quem não tem. Olha só, irmãos, não tem problema. Quem está precisando de caneta? Atos, aqui. Nil, escreve, passa para outros irmãos. Aí, quem está precisando de caneta ali, tá, irmãos? Escute só, você vai colocar aí, irmãos, aquilo que você está sacrificando diante do Senhor. Você está sendo ministrado durante todo esse retiro. Talvez áreas na sua vida em que você vai assim: Senhor, eu preciso de fogo de Deus. Talvez seja uma área de pecado. Talvez alguém tenha feito algo contra você. E você permanece ainda muito, muito resistente a isso. Mas aí Deus falou assim: vá até teu irmão. Ele que errou com você. Escute bem. Preste bem atenção em mim. Talvez alguém tenha feito algo contra você. Alguém que fez contra você. Mas Jesus fala assim: se alguém te ofendeu, vá até ele. É interessante que as pessoas nos ofendem. Jesus fala assim ao ofendido: vá até ele e acerte com o teu irmão. Talvez você haja resistência no seu coração acerca de uma mágoa. Mas aí Deus falou assim: libera ele, perdoe. Você vai colocar: Sim, eu decidi nessa manhã, eu quero declarar diante do Senhor que eu perdoo. E coloca o nome assim, ó. Não coloca assim: Senhor, eu quero colocar a minha multidão de pecados. Não, você não vai colocar assim. Assim: Senhor, eu quero colocar aqui: Senhor, eu me arrependo da pornografia. Você vai colocar: eu não vou ler, ninguém vai ler. Ninguém vai ler o que está escrito. Eu não vou pedir para você. Você não vai precisar colocar. Você pode colocar assim. Eu acho que você deve colocar assim: eu, fulano, em nome de Jesus. Você vai colocar seu pecado, aquilo que Deus pediu para você sacrificar. Aí você coloca assim: Senhor, eu sacrifico também os meus planos. Eu sacrifico a minha carreira. Eu estou disposto a pegar a cruz. Eu nego a mim mesmo, Senhor, nessa manhã, pelo Senhor. Aí você vai colocar todas essas coisas, áreas em sua vida que você nessa manhã está entregando para o Senhor, porque fogo de Deus está pronto para trazer fogo para nós. Mas aí você vai colocar nesse simbolismo. É simbolismo, irmão, por favor. Não pense que nós estamos inventando alguma coisa para que... E nem é fogo estranho, é simbolismo. Porque eu acho que você precisa fazer declaração daquilo que você está colocando diante do Senhor. Eu quero que você coloque: Senhor, eu estou consagrando o meu trabalho, porque esse trabalho aqui não sei se é do Senhor, senão eu estou disposto a entregar. Você coloca assim: eu estou disposto
Irmãos, aí a gente pensa que sacrificar não é sacrificar o que é pecado só. Talvez Deus esteja desafiando você a fazer como Abraão fez. Sacrifica o teu Isaac. O que é que você está amando tanto? Qual é a bênção que Deus te deu? Que você ama desesperadamente. Mas aí Deus fala assim, Isaac é bênção. Isaac é promessa. Mas talvez Deus nessa manhã fala assim, sacrifica a tua promessa. Eu te dei, mas eu quero que você sacrifique. Talvez Deus tenha te dado uma porta, uma bênção, um caminho. Mas aí assim, Deus talvez esteja te testando. Você ama mais o que eu te dei, ou você continua me amando pelo que eu sou? Deixa eu só fazer uma citação aqui, não é nenhum juízo. Por exemplo, a irmã Cida, o Flávio, eles contaram um testemunho dessa semana que receberam uma bênção, né? Assinaram o contrato e tudo mais. Por exemplo, Deus pode ter falado no coração deles. Eu quero que você tenha coragem, Cida, de sacrificar o contrato. Entendeu? Sacrifica o contrato. E aí ela fala assim, Senhor, se o Senhor, se é de Deus, vai vir fogo de Deus, Cida. E tem aprovação. Se Deus consumir, está consumindo. Mas aí ela continua amando Jesus. Amém, Cida? É isso que eu quero que você coloque. Coloque coisas que você tem sonhado. Quero colocar diante do Senhor. Sonhos, desejos, projetos. Sabe uma coisa que nós sacrificamos? A Gilson já fez isso, nós já fizemos. Nós já sacrificamos o filho que ainda não veio. Você sabia disso? Que nós já colocamos diante do Senhor os filhos que nós não temos. Senhor, nós queremos se consagrar ao Senhor. Se o Senhor não quiser, glória ao Senhor. Se o Senhor trouxer, glória ao Senhor. Nós vamos continuar te amando, Jesus. Talvez você tenha recebido uma bênção muito grande nesses dias. Aí você fala assim, Senhor, eu quero consagrar. Quando a Gilce e eu estávamos namorando, a Gilce uma vez no Conavi, no Congresso de Avivamento Espiritual, o pastor Ivene pregou para nós sobre sacrifício. E naquela noite, depois que ela me falou, ela me sacrificou. Ela foi lá e me colocou diante do altar. Deus devolveu. Eu não sei se devolveu a mim para ela ou se devolveu ela para mim. Mas o fato é que nós estamos aqui em nome de Jesus. Mas aí a coisa desenrolou nas nossas vidas. A coisa fluiu de uma forma tão extraordinária quando nós tivemos coragem de entregar. Porque enquanto a gente não consegue entregar, irmãos, a gente pode tornar a bênção em idolatria. Tudo aquilo que nós não temos coragem de entregar se torna idolatria para a gente. Eu quero que você entregue coisas que necessariamente não são pecados, mas talvez você queira colocar diante do Senhor áreas em sua vida que você está sofrendo quedas, que você está tendo derrotas do inimigo. Eu quero que você coloque diante do Senhor. Eu não vou, escute bem, irmãos, eu não vou querer revelar isso para você, eu vou ler aqui na frente, nada disso. Você vai dobrar e aí eu vou, quando tiver todo mundo pronto, nós vamos colocar no altar de sacrifício. E quando você colocar áreas que são relações de pecado, você vai sempre lembrar, irmãos, que antes do fogo consumir, o sangue purificou, tá entendendo? O que purifica não é porque a gente vai tacar fogo aí, não. É porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. Você reconheceu o pecado, irmãos. É o sangue de Jesus nos perdoa. Aquilo ali vai ser apenas um simbolismo de algo que Deus está fazendo na visão espiritual. Tá, irmãos? Por favor. Tem alguém que ainda está escrevendo? Faz assim com a mão para eu ver quem está faltando. Tá, vamos lá. Continue orando, irmãos. Enquanto os irmãos estão escrevendo, você ora ao Senhor, você peça perdão. Talvez nós precisamos orar como Davi no Salmo 139. Senhor, se ainda há algum caminho mal em mim, me revela nessa manhã, Senhor. Porque eu vim aqui, Senhor, para ter fogo no meu coração. E fogo de Deus não vem a não ser que eu ajeite o altar. E eu quero que em nome de Jesus você faça isso.
seja sincero, Senhor, quais são as áreas, mas você especifique, Senhor, eu estou vivendo, eu estou perdendo, eu estou tendo derrotas na área da imoralidade. Senhor, eu tenho problema com mentira. Senhor, eu reconheço. Irmão, quando a gente fala que tem problema, não fala assim, eu tenho uma doença. Eu falo assim, Senhor, eu tenho pecado com a mentira. Ou eu falo assim, Senhor, eu tenho sido mentiroso, Senhor, e eu me arrependo disso. Você coloca assim, não tente ajeitar a mentira. Não tente ajeitar como, Senhor, eu estou sofrendo de um mal, uma doença. Não é doença, é pecado. Deus não trata, irmãos, mentira, por exemplo, como doença. Mentira é pecado. E você vai colocar assim, Senhor, eu tenho pecado com a mentira, e eu reconheço isso agora em nome de Jesus, e peço livramento, peço perdão, peço reconciliação do Senhor em nome de Jesus, agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloca isso aí. Senhor, eu tenho falado demais, tenho pensado besteira demais, eu tenho falado mal dos irmãos, eu reconheço. Talvez eu sou assim, eu sou muito eu tenho um problema que eu sou muito crítico, eu falo mesmo, eu sou muito verdadeiro. Talvez você seja muito falador, e você tem que colocar assim, Senhor, eu falo demais, e eu tenho pecado, eu tenho defraudado os meus irmãos, não só os irmãos, mas muitas pessoas pelo meu falar. Eu reconheço isso agora em nome de Jesus, o meu pecado. E você vai colocar na cruz, porque o sangue de Deus está sendo derramado sobre você agora, tá, irmão? Não vai ser derramado, está sendo derramado quando você colocou de verdade. Falta alguém ainda? Quem falta faz assim. Vamos lá, irmãos, rapidão. Aumenta um pouquinho essa canção. Não deixa que nada distraia você não, tá, querido? Por favor. Quem falta ainda? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir que Frank vá ali na churrasqueira, Frank. Tira aquela grade de cima. Coloca. Acho que tem umas folhas aqui. Isso aqui acho que é folha em branco. E tem fósforo ali. Quando eu falar com você, você taca fogo nesse papel aí, que aí a gente vai. Você vai colocando assim, irmãos. Você que. Eu vou pedir mais uns irmãos. Marcos, por favor, tira aquelas mesas ali. Tira, Adriano, com o Marcos, por favor. Tira pelo menos aquela que tá com a coscuzeira em cima. Abre um caminho assim, isso, Rogério. Abre um caminho assim para as pessoas passarem perto aí, colocarem e depois de volta pro outro lado. Isso, pode colocar aí. Vai ser, não precisa nem colocar o óleo. Tem fósforo ali, Frank. Não, mas aí quando tu atear fogo, o pessoal vai colocando papel e vai queimando. Isso. Pode ser, corre lá. Corre lá, Adriano, com ele lá e pega umas palhas lá. Vou tacar fogo direto.
Pronto, irmãos, tem alguém ainda escrevendo? Todos já foram? Quem falta? Levanta a mão assim para eu ver. Falta alguém? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo Deu aí? do céu e consumiu o holocausto, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos. Deu aí? Só o Senhor é Deus. Coloca fogo aí embaixo. Só o Senhor é Deus. Podemos declarar que só o Senhor é Deus. Só Quando for tacar fogo, me fala, tá? Senão vai queimar rápido. o Senhor dos Senhores. Eu posso sacrificar a minha vontade. Posso sacrificar Antes de colocar, eu vou orar com eles, as tá? minhas paixões em favor do Senhor. Por amor Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos orar. venha com teu fogo, O Deus. texto fala que os irmãos lá em Levítico ficaram de pé diante do altar do Senhor, diante do sacrifício que foi realizado, diante do sangue. Eu quero que você tenha consciência que você está diante do altar, está diante do sacrifício de Jesus. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós. E eu quero que você coloque esse negócio na sua mão aí, e esse papel, e você fala: Senhor, eu quero entregar ao Senhor, eu quero sacrificar ao Senhor. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor os meus pecados, áreas na sua vida que você tem tido derrotas, o diabo está conseguindo vantagem, mas em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro foi derramado. Assuma, tome posição no perdão do pecado de Jesus, na libertação que há em Cristo Jesus. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu quero. Talvez você já tenha feito, mas talvez você precisa falar assim: Senhor, eu reafirmo que eu nego a mim mesmo. Eu nego a minha carne, Senhor, em nome eu declaro, Senhor. A palavra do Senhor diz que o coração se crê e com a boca confessa. Eu quero que você confesse, declare: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, eu reconheço o pecado, sou pecador, Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor, faça essa oração, Senhor. Faça essa oração, Senhor. Faça oração sincera com o Senhor, não é porque eu estou pedindo. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero entregar. Eu recebo o sangue do sacrifício sobre minha vida. Eu recebo o sangue do Cordeiro Jesus Cristo imolado na cruz sobre a minha vida. E Senhor, eu reafirmo nessa manhã, Senhor, eu declaro, Senhor, que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga para ele: Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Só Ele é o Senhor. Senhor, eu quero hoje sair do trono da minha vida, e o Senhor é entronizado hoje em nome de Jesus. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho estado no trono da minha vida, mas em nome de Jesus agora o Senhor reina. O Senhor reina na minha vida. E eu quero entregar a minha vida. Eu estou colocando os meus pecados diante do Senhor. Eu coloco os meus sonhos, projetos, eu coloco o Senhor e sacrifico diante do Senhor. Eu nego a mim mesmo nessa manhã, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Glória a Jesus. E eu quero que os irmãos, já está aceso? Os irmãos podem seguir aqui o Frank e coloquem. Você vai colocar: Senhor, Tu és quando você for colocar assim: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Aí você dá a volta por lá, perto das coisas de sinuca, e vem para cá, para o altar, para o templo do Senhor. Vai lá e coloca. Faça uma declaração lá diante do fogo lá. Coloca: Senhor, em nome de Jesus. Isso, coloque diante do altar do Senhor. Coloque aí, nesse simbolismo, que o fogo de Deus consumiu o que não prestava. O sangue de Jesus nos perdoou. E aí eu quero que você volte para cá. Os irmãos do louvor vão vir para cá e vamos cantar, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos enquanto cantasse essa canção. Que a causa de estarmos aqui é porque o Senhor Jesus um dia se sacrificou por nós.
E nós fomos atraídos por esse amor. É por isso que nós estamos aqui. Oh Deus, nós queremos, Senhor Deus, que o nosso coração esteja quebrantado, Pai, diante do Senhor, Pai. As coisas que acabamos de colocar, Senhor, aos Teus pés, Pai, como sacrifício, Pai. Nós não queremos nunca mais, Senhor Deus, ver essas coisas na nossa vida, Pai. Coisas que precisamos abrir mão, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai. Aquelas coisas que têm nos atrapalhado de estar perto do Senhor, nós entregamos, Pai. Oh Deus, nós queremos estar aos Teus pés, Senhor Deus, glorificando o Teu nome, Pai. E que nada nos impeça, Senhor Deus, de estar perto de Ti, Senhor. Nos atrai para a Tua presença, Senhor. Oh Deus, nós queremos, Senhor, ser atraídos por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Nós fomos atraídos pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não merecemos esse amor, Pai, mas essa graça nos foi dada, Pai. Nós te agradecemos. Nós não merecemos, Pai. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, O amor que nos redimiu. me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vale ficar em pé agora, tá, irmãos? Eu queria convidar aqui na frente, irmãos, para a gente perceber, alguns irmãos perceberem, os irmãos que serão batizados hoje, em nome de Jesus, não é verdade? Ei, Jesus amado. A gente passa pelo Calvário, e aí nós passamos pelo batismo agora, e de tarde teremos ceia do Senhor, verdade? Eu queria que Júnior estivesse com os irmãos da célula dele. Vai lá, fica com a célula lá, fica lá no cantinho lá, Júnior. Os rapazes da célula dele que vão ser batizados, tá? Só os Júnior e os rapazes serão batizados. Quem é da célula da Rafa? É Rafa. Fica aqui. Gilce. Quem é da célula, Gilce, que vai ser batizado? Cadê a Bárbara? Vem cá, Bárbara. Que benção. Hoje são esses irmãos, né? Glória a Deus. É benção, né, irmãos? Aí a gente vê que é Deus Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vê fogo de Deus nesse lugar. Numa testificação, numa comprovação que o Senhor é Deus. E eles estão aqui na frente, Senhor, por causa do Senhor. Não é por minha causa, nem é por nenhum dos líderes de célula. Nós não somos dignos de nada, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que Jesus é o Senhor. E eles, ó Pai, com o batismo, Senhor, estão dizendo que o Senhor reina na vida deles, que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, Senhor. E ainda assim nós temos o privilégio de poder participar de tudo isso, Senhor. Como Elias teve o privilégio, Senhor, de trazer fogo, de ser instrumento de fogo de Deus. Nós queremos glorificar o Teu nome, porque a igreja, os irmãos estão sendo instrumentos do Senhor para trazer fogo na cidade de Palmas, e nós queremos exaltar o nome do Senhor. Esse é o nosso desejo. Quanto mais gente vai convertendo, a gente vai vendo o fogo de Deus sendo ateado em outros corações, e mais e mais. E nós queremos glorificar o nome do Senhor. Como naquele dia no Monte Carmelo, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu queria que você dissesse isso. Só o Senhor é Deus. Diga mais, diga. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda Jesus. Diga: Senhor Jesus, Tu és o Senhor. 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 Aleluia. Tu és o Senhor, Pai.